Olá, este é o Conexão Futura, aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. Aproveite para acessar futura.org.br e saber tudo sobre o nosso programa. Você tem aqui os destaques da semana, logo abaixo outros episódios do Futura e também aqui os links para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter, o telefone do nosso WhatsApp, aqui embaixo o link para o nosso canal oficial. No YouTube a gente está esperando então a sua visita. Bom, o Brasil está entre os países em que mais se mata no mundo. Nesse triste ranking, ocupamos a 11ª posição. Os dados são do Mapa da Violência 2015, que utilizou como base um levantamento feito pela Organização Mundial de Saúde entre os anos de 2008 e 2012. O mesmo estudo aponta ainda que em 32 anos, o número de brasileiros mortos por armas de fogo cresceu 387%. São 56 mil homicídios por ano, o que nos coloca responsáveis por 10% dos homicídios no mundo. Quais são, então, os custos sociais da violência? Porque cresce a cada ano o número de homicídios cometidos por armas de fogo. Para responder a essas e outras perguntas, eu recebo aqui no estúdio Norberto Joia, promotor de justiça do 2º Tribunal do Júri de São Paulo, André Barros, advogado e secretário da Comissão de Direitos Humanos da OAB no Rio de Janeiro, e Átila Roque, diretor executivo da Anistia Internacional do Brasil. Por Skype, daqui a pouco, vamos conversar também, pelo telefone, com Jairo Amaral, ativista de direitos humanos. E você em casa, claro, acompanhe com a gente, porque você é sempre nosso convidado. Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Bom, as chacinas e assassinatos são mais comuns do que a gente imagina, né? Só em 2014 foram mais de 60 mil mortes violentas, mais ou menos aí uma morte a cada 9 minutos. Átila, esse é um dado alarmante, a gente percebe aí desde 2003, né, quando foi aprovado o Estatuto do Desarmamento. Inicialmente esse número caiu um pouco, mas as mortes por armas de fogo voltaram a crescer no Brasil. O que justifica isso, se é que se tem uma justificativa? Boa tarde, Larissa. Acho que a gente talvez pudesse começar a falar sobre essas mortes, que elas são, antes de mais nada, muito seletivas, né? Ela não mata todo mundo de uma forma igual, né? Ela mata alguns mais do que outros. Então, quando a gente olha esse dado de 2012, de 56 mil mortos anos, se você detalha ele, você vai ver que mais de 50% são jovens, né? São jovens entre 15, 19 e 25 anos, né? Além disso, desculpa, entre 15 e 29 anos. Além disso, entre os jovens, né, 77% são negros. Negros em grande parte, jovens da periferia, das favelas. Então tem uma naturalização que permite que a gente vá dormir com uma situação em que a cada 2 dias um avião cai, cheio de jovens, né, que são 30 mil ano, né, e isso não é notícia no jornal. Então essa é uma primeira situação que choca a gente, sobretudo num país que gosta de se ver como não violento, né, e não racista. A própria presidente Dilma afirmou esse ano que o Brasil continuaria um país não violento, o que não é verdade, né, Norberto? Não, principalmente no estado de São Paulo, só esse ano já foram 15 chacinas, né? Chacinas, para a gente deixar claro para quem está nos assistindo, são as mortes caracterizadas por mais de 3 pessoas mortas num momento, não é isso? Na verdade, isso é uma convenção da própria mídia, né? Estabelecer que a partir de 3 mortes, numa mesma circunstância, se convencionou de chamar de chacina. Na verdade, esse termo ele não é jurídico, né? Juridicamente não há uma figura penal chamada chacina. Esses múltiplos homicídios, né, normalmente eles são provocados em situação que a gente nota de vingança, né, por fatos que eventualmente tenham sido protagonizados por grupos antagonistas àqueles que eventualmente venham a praticar esses crimes, né? Estes números assombram a todos nós, nos deixam preocupados, né? Embora, de outra forma, a gente também tem experimentado, especialmente, acho que nos estados da região sudeste, uma diminuição do número de homicídios, né? O número de homicídios ele saltou muito nas regiões do norte e do nordeste, enquanto que do sudeste deu uma diminuída, mas nunca nós podemos nos conformar com qualquer número e qualquer cifra. Sempre
as cifras, ainda que venham a diminuir, sempre nos deixam assustados, né? A vida, para nós, é o maior bem que nós temos e nós temos que nos mobilizar para proteger, independentemente da situação social da pessoa, da idade, enfim, ela deve e merece a sua proteção. Agora, André, existe então, né, pelo que a gente está conversando aqui, uma visão muito equivocada, né, muito ilusória do que é o Brasil, na verdade, né, um país não racista, um país que respeita as diferenças por esses dados que a gente tem aqui, principalmente essas mortes que têm classe social, tem raça, tem sexo também. O Brasil tem uma visão, na verdade, o Brasil é muito diferente dessa visão do que se coloca aí, né? Na realidade, 80% das pessoas que são assassinadas são negras. Esse quadro, na realidade, até se define, na realidade, como um crime de genocídio, porque quando se ataca, né, em todo ou em parte, determinado grupo de pessoas por questões raciais, étnicas ou religiosas, isso, de certa maneira, se caracteriza como um crime de genocídio. No Brasil, as vítimas desse crime são exatamente as pessoas que foram escravizadas. Quer dizer, o Brasil precisa falar sobre a escravidão, sobre as práticas da escravidão. Os nativos, os índios, que eram donos da terra, que não eram donos da terra porque os índios não têm uma relação, esse tipo de relação com a natureza, né? Uma relação de convívio. Esses foram praticamente exterminados. E a mesma política continua agora querendo demarcar as terras dos índios. Em relação aos negros, que também foram escravizados, os negros recebiam na escravidão em torno de 100 a 200 chicotadas por dia por um pequeno delito. Então, as práticas da escravidão precisam ser contadas no Brasil para a gente ter conhecimento do que acontece agora. E as práticas, inclusive, também da ditadura militar, porque a forma com que os negros são assassinados no Brasil hoje, elas têm as práticas muito parecidas com as práticas não só da escravidão, como as práticas da ditadura militar, como mudança de corpo, alteração de perícia. Então, quer dizer, na realidade, os negros e os nativos, eles vivem em estado de genocídio. É o que a gente chama até de vidas matáveis. A minha vida, eu como sou um branco privilegiado, a minha vida é muito menos matável do que a de um negro que mora numa favela do Rio de Janeiro. E até, só para deixar, já que o tempo é curto, deixar até para depois, dizer até que o pano de fundo é essa farsa da guerra às drogas. É importante dizer que a classe média e a elite, ela não só consome drogas, como ela também vende drogas. Essa conversa de que a elite vai no morro comprar drogas, isso é mentira. Na realidade, existem traficantes de classe média, traficantes ricos, só que o sistema só ataca os jovens negros e pobres. Quer dizer, essa guerra às drogas, que é o pano de fundo muito desse discurso, é uma farsa, né? É uma farsa, é uma mentira. É a mesma coisa acreditar, até o filme Tropa de Elite foi um filme marcante, né? Acreditar que os alunos da PUC vão no Morro da Rocinha comprar maconha, isso é uma mentira, né? Quer dizer, nas universidades, as drogas tornadas ilícitas, elas são altamente consumidas e são vendidas ali também. Então, quer dizer, esse discurso da guerra às drogas é uma farsa. E por isso que eu defendo, inclusive, a legalização de todas as drogas tornadas ilícitas para a gente acabar com essa farsa. São muitos assuntos, né, que envolvem esse tema. O Átila tem um comentário, mas eu queria logo fazer uma pergunta para você, Átila. A sociedade aceita, dentro disso que o André estava falando, esse comportamento policial? O meu comentário ia um pouco até nessa direção. Tem uma equação aí que é a equação da seletividade e da indiferença. Uma ocasião eu me referi a esse tema como o Brasil vive uma epidemia de indiferença. E é muito curioso, não é curioso, é trágico, na verdade, você observar duas coisas que estão relacionadas. Uma é que esse crescimento, né, que levou os homicídios ao patamar de 50 mil e permanece aí há mais de 20 anos, é um fenômeno da democracia. Né? Esse crescimento se deu durante o processo de transição para a democracia. Isso é muito impressionante você refletir como que justamente no momento que o Brasil obtinha mais avanços
no campo da institucionalidade do Estado de Direito, né, é o período que o Brasil passa a matar mais. E a segunda dimensão é o papel, não é apenas isso, não devemos reduzir a isso, mas o peso das mortes cometidas por agentes do Estado também cresceu muito e permanece muito alta. Só para você ter uma ideia, nos últimos 4 anos, no Rio de Janeiro, em média, 16% do total de homicídios foi cometido durante operações policiais oficiais. Não estou falando de outras situações em que o policial mata, né? Teve ano, como o de 2012, que foi 20%. É muito alto. Então, existe alguma coisa, e aí o que o doutor aqui da OAB tocou é muito importante, que a estratégia de segurança ela ainda segue voltada, primeiro, para uma visão de extermínio, efetivamente. Ela está voltada para eliminar o inimigo, que é a lógica da guerra. A lógica da guerra ela cria territórios de exceção. Nesse território, o direito pode ser suspenso, tudo pode ser feito e o dano colateral, chamado dano colateral, é admissível. Infelizmente, nós ainda estamos mergulhados numa lógica que prevalece o confronto, que é um confronto seletivo e que conta com um grau de indiferença, né, ou silêncio, ou ocultamento por parte da sociedade, né, de todos nós, todas nós, muito grande e muito chocante. Eu vou pedir para o Norberto já comentar especificamente esse ponto do julgamento da polícia, até mesmo quais são as características das chacinas, mas eu vou trazer logo para a nossa conversa o Jairo Amaral, ele é ativista de direitos humanos, ele conversa com a gente pelo telefone direto de Belém, no Pará. Jairo, boa tarde, tudo bem? Alô, Jairo? Acho que a gente teve um problema na ligação, vou continuar então a nossa conversa. Norberto, a gente falou de São Paulo, que esse ano foram 15 chacinas. O Jairo, que vai conversar com a gente, ele foi testemunha de uma chacina em Belém. A gente percebe que esse tipo de crime tem uma característica, né? A gente até conversava um pouco isso antes do programa, a questão do revanchismo, né? Muitas vezes é a vingança da morte de um policial ou a vingança da morte de um morador. O que você poderia dizer que há de semelhante entre esses crimes e por que essa característica, então, do revanchismo, da vingança? Por que isso é tão comum aqui no Brasil? Eu quero me parecer que seja o descrédito na punição que é e deveria ser promovida pelo próprio Estado, né? Então, na medida em que você tem essas formas de justiçamento, que isso, na verdade, é tomar a justiça às próprias mãos. Justiceiros, né? Justiceiros. Então, você está estabelecendo isto, e lamentavelmente, em todos os níveis a gente vê isso, você estabelecendo esta situação de justiçamento, do justiceiro. Então, como não se acredita no aparelho repressor estatal, então eu vou tomar a justiça nas próprias mãos. E, pior, me parece, que aí vem de encontro ao que a Átila estava dizendo, é a situação da certa complacência que alguns setores sociais encaram isso, né? Nós não podemos admitir, né, que pessoas que são contratadas, pagas para proteger a sociedade, transgridam desta forma, né, porque isto nos deixa muito mais indefesos do que em relação à própria criminalidade, né? Você espera dessas pessoas que efetivamente elas nos protejam. Então, a sociedade ela tem um papel, hoje em dia, muito relevante em cobrar efetivamente, mas cobrar com rigor, porque são casos que, normalmente, a apuração é extremamente dificultada. As pessoas que assistem, e aí nós, eventualmente, vamos ainda ouvir a testemunha do caso de Belém, elas, a partir do momento em que elas se prontificam a dizer sobre o caso, né, elas enfrentam um verdadeiro calvário. Eu digo que o nosso sistema, nesses casos, ele é extremamente cruel com as vítimas e com as testemunhas, né? Estas realmente passam por diversos inquiridores e isto acaba gerando, por vezes, algumas contradições que parecem que não são relevantes, mas que depois, levadas a um julgamento popular, acabam transformando aquilo e associando isto e dando pano para que se faça aquele trabalho da demonização da vítima para justificar um crime violento. Deixa eu dar um exemplo rápido. Rápido. A gente já retomou o contato com o Jairo. Não, tá bom. É Acari. No Rio de Janeiro, há 25 anos, você teve uma chacina chamada Chacina de Acari, que 11 jovens desapareceram.
Até hoje, né, o caso resolve. prescreveu, não teve notícia, né, sabe-se do envolvimento de policiais. Para pegar o tema das testemunhas, né, a mãe, né, a Edmeia, que é uma das mães que lutou bravamente por justiça pelo seu filho, em 93 foi assassinada, né? O caso só chegou ao tribunal de júri, se eu não me engano, agora em 2011, ou seja, olha quanto tempo se levou para o caso chegar e ainda não foi devidamente processado, né? Em 92 a Anistia lançou um alerta sobre o risco de vida que ela estava correndo. Então, só para registrar, assim, a dívida que a sociedade tem com esses familiares, com essas testemunhas, com essas mães que têm, apesar de tudo contra a eles e a elas, tem a coragem de transformar a dor privada em dor pública. Com certeza. Né? Isso é muito importante. Esse é o caso, acho que exatamente do Jairo. Jairo, você nos ouve agora? Boa tarde. Alô, Jairo? Acho que a ligação caiu de novo. A gente estava falando aqui, André, exatamente da dificuldade de apuração de alguns casos, né? Não sei se eu estou equivocada, mas muitas vezes o policial envolvido nesses crimes, ele passa por um julgamento na justiça militar. Essa seria uma das razões para a falta de punição a esses policiais? E o que acontece, então, na falta de condenação desses policiais envolvidos, né? Por que a gente tem tanta dificuldade, então, de julgar e de sucesso nas condenações na investigação? Olha, eu acho que na justiça a gente não vai chegar nem perto da solução desse problema. Nos autos de resistências instaurados, o Michel Missi, um sociólogo muito importante, fez uma pesquisa sobre isso em 2011, e de mais de 500 autos de resistência, apenas 2 casos chegaram ao tribunal do júri. Porque, obviamente, num estado de genocídio que vivem os jovens negros e pobres, ninguém quer servir de testemunha, ninguém vai testemunhar absolutamente nada. Por quê? Nos casos de chacinas, em regra no Brasil, as chacinas são praticadas pela polícia, principalmente pela polícia militar. Aqui no Rio de Janeiro e Nova Iguaçu, o batalhão recebeu uma ordem administrativa dos comandantes e, por vingança, eles saíram nas ruas e mataram em torno de 30 pessoas nos bares, né? Quer dizer, a justificativa disso é racista. Nós temos no Brasil uma política histórica racista do Estado, quer dizer, é uma política histórica de Estado, apoiada, inclusive, pela sociedade privilegiada. É uma política real de Estado, onde as vítimas desse genocídio são exatamente a população escravizada. Então, para a gente entender hoje nessa nossa democracia, onde se mata tantos jovens negros e pobres, a gente entender isso, o Brasil precisa conhecer as práticas da escravidão, isso tem que ser ensinado no colégio, e as práticas da ditadura militar, porque isso é que vai explicar o que nós vivemos hoje. Esse sistema histórico, penal, punitivo, é que construiu essa sociedade brutalmente desigual que nós vivemos. Então, como a gente vai transformar isso aí? Primeiro, o seguinte, só se fala em crescimento econômico do Brasil. Nós temos que falar em redução da desigualdade social, em redução da desigualdade regional. Uma política de genocídio também é você tratar a população jovem, negra e pobre. Eles moram em locais onde não tem saneamento básico. Você vai ver lá crianças brincando em valas sujas entre porcos e ratos. Quer dizer, isso é uma política genocida, porque é uma política que atinge, inclusive, a formação física dessas pessoas que nasceram nesse local. Então, o Brasil precisa entender a sua história para compreender essa atual realidade. A violação dos direitos humanos ali no dia a dia. Eu vou lhe falar, eu particularmente, eu não sou São Francisco de Assis, né? Eu não sou um santo, mas eu tenho vergonha de viver nessa situação. Eu sou um privilegiado nessa situação, entendeu? Eu acho que a situação do Brasil é gravíssima, é uma política histórica de Estado de genocídio, para não dizer, inclusive, que é uma política não de Estado, uma política até social, que o Brasil precisa
fazer a sua autocrítica para mudar essa realidade. A gente vai tentar mais uma vez o contato com o Jairo. Eu fui informada que a gente já conseguiu restabelecer a ligação. Jairo, boa tarde. Boa tarde. Ah, que bom. Boa tarde. Obrigada aí pela sua disponibilidade em participar com a gente hoje, contar um pouco aí da sua história rapidamente. Jairo, você foi testemunha de uma chacina, tem exatamente um ano, né? 11 pessoas mortas em Belém. Como é que está esse caso, né? Você está acompanhando aí em Belém, dentro do seu ativismo, dentro desse assunto. Como é que está o caso hoje em dia? A gente teve condenação? O que tem acontecido nesse sentido? Até o presente momento, a gente não teve nenhuma prisão. As investigações ainda correm em segredo de Estado. Depois da CPI que a gente teve aqui no Pará, houve alguns indiciados, entre eles policiais militares, da Sonda Tática e até alguns civis. Só que o Estado não dá o braço a torcer, vai na mídia e diz que não há participação, não existe milícias aqui no Estado, mas a gente consegue constatar. E Jairo, você já trabalhava com organizações sociais, né, na época, e hoje em dia você se tornou efetivamente aí um ativista na área de direitos humanos. Como é que tem sido a sua atuação? Que trabalho você tem realizado? Então, aqui no Pará eu sou educador e comunicador social. Depois das mortes que teve, em notas disseram que foram 11 pessoas mortas, na mídia passou isso, mas a gente sabe que foi mais do que isso, para mais de 32 pessoas mortas, e esses dados não foram repassados para a comunidade. A gente atua aqui no Pará em reuniões, recentemente a gente teve um ato para marcar esse um ano, para cobrar do poder público que se investigue, que essas pessoas que foram viciados, que elas venham ser presas, que elas venham pagar pelo crime que elas fizeram. Jairo, eu infelizmente vou ter que encerrar a nossa ligação porque o nosso tempo está curto. Eu queria agradecer mais uma vez, a gente teve uns problemas de conexão, por isso a redução da nossa entrevista. Obrigada, viu? E conte com a gente aqui para a gente acompanhar esse caso aí em Belém. Uma boa tarde. Boa tarde. Norberto, para a gente encerrar rapidamente, quais são então os reflexos, né? O André colocou aqui a violação dos direitos humanos em suas diferentes formas, né? A gente falou aqui, o Átila colocou as características dessa violência, né? A quem ela é realmente direcionada. Quais são então os reflexos dessa violência para o ambiente social do Brasil? Olha, eles são dramáticos hoje em dia, na medida em que você tem essa desconfiança com relação ao sistema, né? Que ele vá prover uma certa punição àqueles que foram protagonistas de crimes violentos como esses. E esse protagonismo, como eu disse no início, ele hoje em dia ele está presente em todos os lugares, inclusive, em especial também, entre os grupos de crime organizado. Estes protagonizam também chacinas em diversos momentos, só que, obviamente, essas apurações e esses fatos acabam, às vezes, se perdendo diante do noticiário direto. Até com certa razão, a sociedade acaba dando maior ênfase no acompanhamento das mortes que são protagonizadas por eventuais casos em que envolvam policiais, né? Mas os efeitos disso são dramáticos. Eu acho que o pior deles, né, é essa descrença de todos. Isso influencia, inclusive, na apuração da prova. Então, para você convencer uma pessoa a testemunhar, a ela prestar um esclarecimento a respeito do que ela viu, do que ela ouviu, é extremamente difícil. Por quê? Porque o sistema ele protege o criminoso, mas não protege as pessoas que eventualmente queiram contribuir com a apuração e com a punição destes que, lamentavelmente, não aceitam a ordem da legalidade, né? Os agentes policiais devem se primar, devem se pautar pela legalidade. É isso que a sociedade espera de todos. Com certeza. Bom, gostaria de agradecer a presença de vocês. Como eu disse, passou muito rápido. É um assunto que nos instiga muito, mas teremos outras oportunidades para debater. Muito obrigada, viu, pela disponibilidade mais uma vez. Uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. A você de casa, obrigada pela companhia. Eu lembro que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura e a qualquer hora da noite do dia no nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Até a próxima. Tchau, tchau.